Bem-vindos, bem-vindas ao Falando com o Coração, com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades, curar as nossas dores, inspirar vocês a terem conversas significativas com a gente mesmo e com o outro. Essa temporada é uma temporada muito especial, com muito significado. Ela é uma temporada com mulheres que vão contar suas histórias de relacionamentos abusivos, de todos os tipos. Então, antes da gente começar, eu preciso fazer um pedido para quem está aqui conectado comigo. Uma escuta afetiva, atenta, sem julgamento. Que nós mulheres, que a gente pegue na mão uma da outra, que a gente se acolha. Se esse episódio fizer sentido para você, se você tem uma amiga que precisa escutar, compartilha. Não guarda ele para ti. Juntas a gente consegue fazer a diferença. Eu tô até arrepiada já. E tem mais uma coisa que eu quero dizer. Conteúdo sensível. Se você sente que não é para você, tem vários episódios para assistir. Pule essa temporada. Combinado? A minha convidada de estreia é Júlia Guerra, Miss Universo Rio Grande do Sul, quiropraxista, muito amiga de uma mãe, de uma coleguinha da minha filha na escolinha no Rio, e a gente está gravando em Porto Alegre. Olha a rede que se forma, né? Bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, eu estou muito feliz com o convite, né? Feliz em poder expor minhas dores e mesmo assim, através dela, curar alguém, assim como eu já me curei. Né? Que bom que a gente se conectou através de uma pessoa que é muito especial para mim na minha vida. Então, estou, de fato, muito feliz em estar aqui contigo hoje. Eu também. Olha, a gente tá se vendo ao vivo, né, pela primeira vez. E eu quero te pedir que tu conte por onde tu quiser começar. Talvez, eu vou dar um norte, tá? Tá. A louca, né, que fala uma coisa e já traz outra. O que te motivou a estar aqui hoje para contar a tua história? Justamente isso que eu te falei, eu acho que as nossas dores, elas passam a ter sentido quando a gente consegue falar delas e quando, através das nossas dores, das nossas vulnerabilidades, a gente consegue ajudar outra mulher. Então, para mim é muito importante, né, mostrar isso e que a gente é passível, né, de enfrentar esses momentos, independente de quem a gente seja, onde a gente esteja, né? Enquanto as mulheres ainda continuarem silenciando e sendo silenciadas, a gente não vai estar segura. Então, eu acho que dar voz a isso é poder trazer à tona não só as minhas dores, mas de muita mulher, né? Sim. Me conta o que tu quiser e como tu quiser contar. Sabe, eu sou uma pessoa que fui criada para fazer as coisas todas certas, né? Para ir de acordo com o que a sociedade acha certo para uma mulher, né? Então, eu estudei, eu me formei, eu casei, né? E até que durante o meu relacionamento, o meu casamento, eu percebi que eu precisaria ir contra o que é dito pela sociedade, que é o divórcio, né? Então, eu vivi vários relacionamentos desde muito nova. Eu sempre me dediquei muito aos relacionamentos. Quando eu tô num relacionamento, eu me entrego demais e esqueço muito de mim, muito. E assim foi nesse relacionamento. Mas eu precisei ter muita coragem para sair disso. Mas eu precisei ser muito humilhada, sofrer muitas agressões verbais para dizer para mim mesma que aquilo ali não era para mim, que eu não merecia aquilo. E que independente da minha crença, eu sou cristã e acredito no casamento, acredito na família, mas que independente da minha crença, ou justamente por crer em Deus, ele não queria isso para mim. Deus não quer que a gente passe por isso, né? Então, foi um momento muito difícil da minha vida que eu precisei respirar muito fundo e me ver divorciada com 32 anos, na época, 31 anos. Não era o que eu queria para mim, não era o que eu sonhava para mim, né? Sempre quis constituir uma família. Mas eu também acho que esse meu relacionamento me forjou, né? Para eu ser a mulher que eu sou hoje, para ter a força que eu tenho hoje. E acho que
dentro do relacionamento, as falas era o que mais me machucava, assim. Como eu comentei nos bastidores contigo, que eu trabalho às vezes mais de 18 horas por dia, eu sempre fui assim. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. E por vezes, dentro de casa, eu me colocava cansada, porque eu achava que ali era o lugar que eu podia me colocar cansada. E aí eu era duramente humilhada por estar em casa, sentada no sofá, que era um absurdo. O que eu pensava que eu era em descansar, né? E aí as agressões verbais foram cada vez piores, até ele começar a falar mal do meu corpo, né? E aí, constantemente sendo humilhada, ignorada dentro de casa, isso foi me matando aos poucos. E faz, acho que uns 2 anos, que eu encontrei um diário. E nesse diário, eu fazia quadrantes onde eu relatava coisas boas entre nós, coisas boas nele, coisas boas em mim e o que não era bom. Enfim, dentro desse quadrante, uma das frases que me marcou muito era o meu desejo de morrer. Então, foi ali que a minha chave girou, sabe? Porque como é que você está num relacionamento onde a outra pessoa te gera uma vontade de morte? Né? Então, eu já estava morta dentro daquele relacionamento e eu precisei de muita coragem para sair, muita mesmo, porque, de fato, como eu ia olhar para trás, olhar para minha família, olhar para os meus amigos, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, né? E dizer, bom, olha, não deu certo. Mas todo mundo, de fato, me apoiou. Foi muito difícil eu ter que contar o porquê, né? Às vezes a gente quer se guardar, só não deu certo. Mas eu precisei contar para que eu pudesse me curar, né? E, infelizmente, dentro dessa minha grande fragilidade de fim de relacionamento, de casamento, principalmente, eu entrei num outro relacionamento. Calma. Posso? Pode, Posso fazer umas perguntas? pode, deve. Esse primeiro casamento, quanto tempo? O relacionamento, no geral, ele durou 5 anos e meio. E quando que tu te deu conta que tinha uma coisa errada? No início, ele era perfeito. Depois eu fui entender o narcisista, né? Eu nem sabia que existia, não se falava muito nisso. E ele era perfeito no início. Ele fez um grande pedido de casamento, movimentou toda a minha família, a gente morava no Rio de Janeiro na época, veio pro interior do Rio Grande do Sul, né, movimentou todo mundo, minha mãe principalmente, né, colocou aquela expectativa no coração dela, e quando a gente estava noivo, eu já ligava para minha melhor amiga e, na verdade, a minha melhor amiga dizia, isso não é para ti. E até que eu bloqueei a minha melhor amiga e disse assim, o que essa guria tá pensando, querendo estragar o meu relacionamento? Então, dentro do noivado, que eu percebi que a gente... vou até abrir mais, né? A história que a gente não tinha relações sexuais. Eu já achava que aquilo era um problema. Como dentro do casamento ele foi me levando para uma vertente mais evangélica, me colocando dentro da igreja, me cortando algumas coisas. Eu sempre fui muito comunicativa, expansiva, assim, sempre quis falar sobre mulheres para mulheres. Então, sempre me senti uma mulher empoderada e ele foi me podando, né? E dentro da igreja, eu achava, eu tô sendo tratada, né? Deus tá tratando algo na minha cabeça, nem todo relacionamento, talvez os casamentos não precisem de sexo mesmo, tá tudo bem. Então, ali já começou isso. Quando a gente casou na nossa lua de mel, a gente não teve... ele não me encostou. E eu tudo achando muito estranho, mas assim, não, Deus tá tratando, vai melhorar, vai melhorar. E, na verdade, foi só piorando. E aí eu fui descobrindo o que é ter um relacionamento com um narcisista. Naquela época, Débora, eu tinha vencido concursos de beleza aqui no Sul, tinha vencido todas as fases de um concurso, e ele fez de tudo para eu engavetar aquilo, para eu esquecer que eu tinha vivido aquilo, para eu esquecer que eu tinha conquistado aquilo, sabe? Então, ele foi me colocando numa caixinha tão pequena, eu me senti tão exprimida, eu me sentia um lixo mesmo. Como eu falei, eu realmente tinha esse sentimento de querer morrer dentro do relacionamento. Então, foram várias coisas que me deram sinais, mas eu não tinha coragem de sair disso.
não tinha coragem. Achava que talvez era normal, que talvez o problema era eu, que talvez eu é que realmente era louca e que as coisas vinham da minha imaginação. Mais ou menos por aí. Quando tu reencontrou esse diário e tu leu, esses são sentimentos, né, que a gente coloca ali. O que que tu sentiu? Eu me senti completamente nua, sem proteção nenhuma, porque nessa época, tão grande era o nível de narcisismo que ele me levou a morar o mais longe possível da minha família, dos meus amigos. Eu fui morar em Manaus. Bah. E logo estourou a pandemia, então eu me via sozinha, vivendo isso, querendo gritar, né? Precisando muito de ajuda e sem ter ninguém. Então, assim, eu me sentia completamente despida de tudo. De proteção, de amor, de carinho, de vontade de viver, né? Como eu falei, eu sou cristã, então eu tenho muita fé. Se não fosse Deus, assim, eu não sei o que seria. E dentro desse relacionamento, a minha mãe, por vezes, eu não tinha esse conhecimento. Durante a pandemia eu fui uma das primeiras pessoas a pegar Covid, assim, acredito que no meu ciclo de amizades, e ele me dopava para eu dormir constantemente. E minha mãe, há pouco tempo, me contou que ligava e ele dizia que eu estava dormindo. Eu sempre estava dormindo, claro. Eu sempre estava dormindo mesmo, porque eu estava sempre dopada. Então, ele me tirou tudo, né? Tirou meu brilho, tirou minha alegria de viver, me tirou de perto da minha família, me tirou tudo que eu tinha construído. Ele conseguiu, de fato, me destruir como mulher, né? E que bom que eu não fiquei... hoje mesmo eu li uma frase que dizia assim, deve ser muito difícil para ti que jogou terra sobre mim e eu floresci, né? Então, é isso. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, deve. Antes de eu entrar no próximo Tá. questionamento. Eu só fiquei confusa com uma parte, tá? Foi a encontrar o diário que fez tu Não, separar? o diário eu escrevi durante aquela dor. O diário eu encontrei depois. Agora, 2 anos. 2 anos atrás. Eu digo assim, eu acho que a chave girou quando eu escrevia. Tá. Quando eu coloquei naqueles quadrantes, eu disse, bom... Tu conseguiu enxergar? Eu consegui enxergar, mas eu saí daquilo tão traumatizada que eu esqueci dessas escritas. E aí, 2 anos depois, já tratada, já na terapia, que eu fui olhar e falei, meu Deus do céu, eu sentia isso, era isso que eu sentia, era isso que eu vivia, né? E graças a Deus, podendo olhar aquilo já sem dor, né? Sim. Segue a história. Então, quando eu consegui... Teve uma vez que ele falou do meu corpo, então, foi o basta, tá? Quando ele falou mal do meu corpo, que eu deveria procurar um personal, que daquele jeito era por isso que ele não me procurava. Tá, isso tu já tinha teus prêmios nos concursos. Já tinha meus prêmios no concurso. Já tinha tudo. Faz pouco tempo, né? A gente se divorciou em 2021. Faz pouco tempo. Tá. Então, eu não tava com o corpo que eu tô agora, eu tinha ganhado alguns quilos na pandemia, mas nada demais, nada que... Eu acho que a grande insegurança de uma pessoa, principalmente num relacionamento, é te colocar pra baixo, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala muito mais sobre ele do que sobre mim, né? E foi um momento que eu pensei assim, bom, eu não posso ficar nisso. Porque eu, de fato, sou uma mulher que saí de casa com 15 anos. Eu saí da casa dos meus pais com 15 anos. Eu lutei muito, eu batalhei muito para conquistar o que eu conquistei até chegar ali, naquele momento. E ele não ia me destruir. Não ia. Então, foi nesse momento que eu me olhei no espelho e não me reconhecia mais. Que eu falei, eu não posso mais viver isso. E foi muito difícil sair, tá? Porque nesse fim de relacionamento, eu ainda fui expulsa do apartamento que a gente morava. Né? Eu tinha uma data para sair do apartamento. A gente tinha uma ajudante, uma secretária, que me ajudou a colocar tudo dentro do meu carro. E eu fiz a minha mudança sozinha dentro do meu carro. E fui para um kitnet, ainda em Manaus, sem condições de voltar para o Rio Grande do Sul. Continuei morando em Manaus de 2021 até 2023. Bah, muito tempo. Para conseguir me reerguer financeiramente e voltar. Bah.
E aí, muito triste, muito desolada, muito frustrada, que aí eu acabei conhecendo outra pessoa que me entregava, por outro lado, as coisas que esse outro relacionamento não me entregava, que era o elogio, que era... Bom, ele me achava a pessoa mais linda do mundo, então ele me entregava talvez o que a minha carência estava pedindo, mas aí eu entrei num outro relacionamento com muitas traições. Então, assim, eu vivi 2 relacionamentos, um me destruiu e o outro acabou de me amassar até o fim, assim. Então, foram coisas e são coisas que eu nunca abri, né, são coisas que a gente acaba guardando muito. Eu, como eu te falei, hoje eu tenho coragem de poder falar, porque eu sei que muitas mulheres enfrentam, isso e não tem coragem nem de sair, nem de falar, né. Então, para mim foi muito dolorido, foi muito doloroso mesmo. Eu, às vezes, penso: "Como é que eu passei por tudo isso sozinha?", né. Mas passei. E hoje estou aqui forte, fortalecida, pra poder ser exemplo para outras mulheres e dizer que a gente precisa ter coragem de enfrentar todos os nossos medos, principalmente o medo de ficar sozinha, porque às vezes ficar sozinha é a melhor coisa que a gente pode fazer. E que existe uma vida linda depois disso tudo, né. Existe uma vida linda depois das traições, das agressões. Graças a Deus eu nunca sofri agressão física, mas as agressões verbais são muito pesadas, né. E que a vida depois disso é muito muito bonita, né. E que, infelizmente, a gente é forjado na dor, né, a dor que faz a gente crescer, amadurecer, se tornar, de fato, uma mulher resistente mesmo. Então, hoje em dia, haja o que houver, para mim é muito mais fácil passar, Uhum. depois de ter passado por essas 2 situações. No início da tua fala, tu comentou, né, a gente é meio que moldado a se preocupar com a opinião dos outros. Uhum. Quando tu trouxe à tona para os teus mais próximos, amigas, familiares, que estava te separando por isso, aquilo, aquele outro, pô, 2 separações, Aham. como é que foi esse retorno das pessoas mais próximas de ti? Olha, eu vou te dizer que existem nesse momento que a gente vê as diferentes pessoas que nos cercam, né. Eu tive muito apoio das minhas amigas, principalmente, da minha mãe também. Eu não tenho mais meu pai vivo, por um lado ainda bem, porque eu acho que meu pai iria atrás dessas pessoas, mas muito apoio da minha mãe, assim, ela me fortaleceu muito, no sentido de que, bom, a base tá sempre ali para o que deve é. E as minhas amigas muito no sentido de que, bom, é só um momento, é só uma fase, mas eu cheguei a ouvir frase de familiar: "Bom, olha só, 2 relacionamentos teus que não deram certo". E eu sempre me posicionei muito com relação a isso, eu falei: "Eu acho que tu tá enganado. Na verdade, tu tinha que estar me elogiando pela força que eu tive em não ceder para um narcisista e não ceder às traições que eu vivi". Então, para mim, eu me considero muito mais forte e corajosa por ter saído do que se eu tivesse até hoje, digamos, num relacionamento e triste e morta por dentro, né. Sim. Então eu ouvi de tudo, né, eu acho que é um processo muito interno, tá, por mais que a gente precise da validação das pessoas e sim, hoje em dia eu tenho essa consciência de que, é eu por eu mesma e me preocupando muito com o meu conforto. Eu não me coloco mais desconfortável em situação nenhuma, Débora. Não vou ficar desconfortável para alguém ficar confortável, né. Então, seja a opinião de alguém ou seja um relacionamento que me traga alguma coisa ruim, eu não suporto mais. Então, assim, as pessoas dão a opinião delas, me cuidaram muito, eu precisei desse cuidado, né, até porque é através do amor dos outros que a gente também se cura, mas eu acho que eu aprendi muito sozinha também, a me reerguer mesmo. Eu vivi muito sozinha, né, eu precisei disso. Então, é isso. Eu quero te perguntar, na tua visão, dentro da tua experiência, o que tu enxerga, o que tu acredita que leva
as mulheres a entrarem nesse emaranhado desse tipo de relação? Eu acho que são diversas coisas, sabe? Eu acho que a gente entra em relacionamentos criando muita expectativa no outro do que ele pode nos suprir que a gente não tenha, né? Talvez até o amor próprio, né? A gente esquece que a gente precisa se amar antes, gostar da nossa companhia antes, estar bem sozinhas, para daí que chegue alguém que nos complete, que some, né? E eu acho que às vezes essa falta de consciência e de conhecimento próprio nos leva a entrar nessas situações. E talvez insegurança, carência, talvez até uma falta paterna, né? Então, assim, a gente como mulher, criada para ter um relacionamento, criada para casar, né? Hoje eu tenho primas e sobrinhas mais novas e o que eu falo para elas é uma coisa muito que eu penso e gostaria de ter sido ensinada assim, primeiro estuda, primeiro segue o teu sonho, tua vida profissional, né? Porque esses relacionamentos, essas fases nos afastam muito daquilo que a gente está construindo como profissional, financeiramente. Então, essas quebras, porque, como eu te falei, eu me entrego muito nos relacionamentos. Então, eu tive muitos altos e baixos dentro da minha profissão. E imagina, eu abri clínica no Rio de Janeiro, daí eu fechei. Daí a gente se mudou para Manaus. Eu abri clínica em Manaus, daí eu fechei. Daí agora eu abri clínica aqui. Então, para alguém destruir o que eu tô construindo agora vai ser muito mais difícil. Uhum. Porque justamente eu, hoje em dia, é eu por eu mesma. E as minhas vontades são a minha prioridade. Eu quero ter alguém, mas hoje em dia é muito mais difícil deixar alguém entrar, porque eu já tenho vários gatilhos, né? Eu não gosto muito de usar a palavra trauma, mas as minhas experiências mesmo me levam a ter uma abordagem com qualquer pessoa que chegue até mim. É muito mais dura, muito mais observadora, né? Eu sempre fui mais difícil de deixar as pessoas me acessarem, né? Infelizmente, mesmo tendo 1000 cuidados, eu caí e enfrentei o que eu enfrentei, né? Então, a gente está suscetível a viver essas coisas, mas uma coisa é muito clara para mim também. As pessoas, elas dão os sinais no início. Todos os sinais, eles são muito claros. A gente sempre pensa, daqui a pouco melhora, ou vai passar, ou depois, eu cheguei no relacionamento que teve traições, eu cheguei a pensar, eu trato disso na terapia depois. Ah, Por quê? Sabe? E óbvio que eu me arrependo muito disso, e até na terapia eu aprendi a não me vitimizar com relação a isso, porque é sempre o relacionamento é de duas pessoas. E a minha culpa talvez foi ter aceitado, né? Entrar mesmo sabendo que aquilo ali poderia me levar à situação que eu passei. Então, a minha parte foi ter aceitado. E, infelizmente, eu demorei muito. Esse relacionamento. Eu acho que entre o narcisista e as traições, eu acho que a traição ainda acaba sendo mais dolorosa. Para mim, foi muito dolorosa, porque eu me sentia amada e, ao mesmo tempo, fui traída, né? Então, foi um longo período para eu me curar. Acho que eu fiquei 1 ano e meio para me curar e conseguir me relacionar com outra pessoa. sim. Então, não é muito fácil, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. As nossas vulnerabilidades nos colocam em perigo, né? Então, é preciso a gente estar atenta ao que nos incomoda no início, que isso aí pode ser um grande alerta para algo que possa nos destruir ali na frente É. mesmo. Quero puxar um ponto que acho muito importante, que tu falou assim, ó, lá em Manaus, fiquei mais 2, 3 anos, você ficou lá, né, Aham. para te reerguer financeiramente para conseguir voltar. E eu vejo como é importante que a gente tenha a parte financeira, as mulheres, né, Sim. uma parte financeira saudável para ter liberdade. Eu assim, eu acho que tem muitas mulheres também, e observa, eu achei que isso era uma coisa mais antiga, tá? Mas eu tenho observado com muitas mulheres e meninas
o quanto elas querem alguém para bancar. E isso é uma grande furada. Porque no momento que tu entra num relacionamento onde a pessoa te banca, e não significa que eu não queira ter um relacionamento com uma pessoa que me proporcione coisas. A gente merece, mas você se tornar totalmente dependente de uma pessoa, isso é a maior furada do mundo, porque se isso chega a terminar e você não tem força para recomeçar, e principalmente quando a gente fala de dinheiro, bom, tu tá fadada a entrar numa grande depressão ou em outras situações muito piores, né? Então, eu fui criada por mulheres muito fortes, né? Mãe, tias, irmã, pessoas que sempre trabalharam muito desde muito novinhas. E isso sempre foi muito claro para mim. Ter o meu dinheiro. Independente de qualquer coisa, ter o meu dinheiro. Então, eu trabalho como modelo desde os meus 12 anos. Quando eu me formei, foquei muito na quiropraxia, me tornei referência dentro da quiropraxia, sempre tendo meu dinheiro. Óbvio que dentro dos relacionamentos a gente se fortalecia junto, mas o que me deu a tranquilidade de terminar foi isso. De fato, ter o dinheiro para poder ter minha profissão, principalmente, né? Sim. Talvez não tinha o dinheiro naquele momento, mas de dizer assim, bom, eu conquistei isso aqui é meu, isso aqui ninguém me tira. Isso aqui, eu posso estar destruída mentalmente, mas isso aqui é meu, isso aqui me fortalece. Então, eu vou trabalhar, vou suar para voltar para perto da minha família e das pessoas que me amam verdadeiramente, né? Sim. Tu não gostou quando a tua amiga veio te sinalizar que tinha uma coisa errada, que aquele cara não era pra ti. Hoje, com tudo que tu passou, com todos os aprendizados, tu vai lá, fala pra amiga, pra outra amiga que tá vivendo algo semelhante? Então, eu sou muito sincera. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter um cuidado ao se intrometer num relacionamento de outra pessoa. Mas eu acho que é dever de uma amiga alertar. A pessoa pode não te escutar, mas eu acho que é dever, como amiga, eu acho que não é nem questão de sinceridade, é questão de amor, né? Uhum. De tu dizer, olha, esses sinais não me parecem normais, eu tô te alertando porque eu te amo, né? Pode ser que a pessoa nunca mais fale contigo, né? Como foi meu caso de ali dei uma quebra e um gelo nela por um tempo, até eu perceber que realmente ela queria só meu bem, né? E claro, esse exemplo fez com que eu também me tornasse essa pessoa de que jamais vou querer que alguma amiga passe pelo que eu passei, Sim. ou passe por situações piores, enfim, né? Eu já tive amigas que sofreram agressão, enfim, eu sou amiga que de fato vou falar, né? Custe o que custar, custando a amizade ou não, eu acho que é importante. Eu quero puxar um ponto que tu falou dos sinais, né? Que os sinais são sempre no início. E essa tua fala me fez lembrar de um capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos. Que eu fiquei muito impactada, tá? Foi uma época que eu tava lendo esse livro, escutando um podcast. Eu deixo a dica do podcast Talvez Seja Isso, da Mariana Bandarra e da Bárbara Níquel. São duas gurias aqui de Porto Alegre, não sei se elas estão morando aqui. E elas vão analisando e destrinchando cada capítulo do livro. Nossa. Então ajuda na leitura. Sim. E tem um capítulo em especial que é o Barba Azul. Sabe quando tu lê um negócio e tu pensa assim, ó, vivi isso? Que o cara é maravilhoso, ele te dá tudo, tu pode tudo, tu vai morar no castelo dele, mas ele tem a barba azul, que é aquela coisa estranha, Sim, mas que tu não quer enxergar, sim, não quer ver, sim. né? E eu sempre fico com isso na minha cabeça, eu vivi isso também, do Barba Azul, né? De ter, tinha tudo, mas... E tu sabe que eu também, com essas experiências, eu percebi que a gente, de uma forma geral, nós temos várias personalidades. A primeira personalidade, que é aquela do nosso primeiro encontro, que nem o nosso hoje. Tu vai ter uma primeira impressão sobre mim, e eu vou te mostrar só o que eu quero que tu veja. Aí a gente tem uma segunda personalidade, que a gente começa a mostrar quando tem um pouquinho mais de intimidade. É ali que tu começa a ver um pouquinho dos defeitos, mas nada demais, porque a gente ainda consegue se esquivar disso. E aí existe uma terceira personalidade, que às vezes a gente só mostra para quem a gente tem muita intimidade, né?
E às vezes as pessoas têm quartas, quintas personalidades, né? Então, o narcisista, por si só, ele guarda muito bem essas personalidades. E aí ele vai se moldando a situação, né? O narcisista, ele também mente muito, porque, na verdade, tudo foi uma grande mentira, né? Então, foi uma mentira para te conquistar, uma mentira para te acreditar, uma mentira para te se apaixonar. E no momento que ele estava contigo na palma da mão, aí ele mostra. Então, tem alguma coisa, a gente já cria esse alerta. Bom, alguma coisa tá estranha. Claro, ele tá mostrando só a primeira face, talvez a segunda um pouquinho, mas a gente só vai conhecer, às vezes, quando a gente se aprofunda, né? E, às vezes, eu acho que talvez por falta de maturidade, por inocência, né? Eu fui criada no interior, não posso dizer que eu sou uma pessoa inocente, mas muitas das coisas eu talvez fantasiava na minha cabeça, né? Por achar que a gente estava falando da mesma coisa. E quando, na verdade, eu estava entregando o meu melhor e era o que ele queria, né? Sim. Tô pensando, tô processando, tá? O que tu tá falando. Sim. Quem é a Júlia hoje? Quando alguém se aproxima de ti? Então, tu sabe que um amigo meu esses dias me olhou e falou assim: se solta. E isso me doeu. Me doeu mesmo porque eu realmente me fechei. Isso me emociona. Porque eu criei um escudo, né? Uma proteção e que eu não lembro a última vez que eu deixei alguém se aproximar a tal ponto de eu achar que eu entregaria o meu melhor de novo. Então, eu brinco, e até falei isso para alguns caras que tentaram dar em cima de mim nos últimos 2 anos, que eu tenho um texto pronto, maneira de dizer, do qual eu digo, não é sobre ti, é sobre mim, eu estou me curando. E é verdade, nunca foi um texto mentiroso, porque eu realmente não queria que ninguém se aproximasse, porque eu também achava injusto, talvez, quebrar alguém, machucar alguém só porque eu estava ferida, né? Então, e talvez eu ache que essa barreira não é negativa, 100%, né? Eu realmente preciso me soltar, preciso me dar a liberdade de conhecer outras pessoas. Não é porque uma pessoa me feriu que todas vão, mas essa barreira também me protege. Isso é bom, sabe? Porque eu começo eu me tornei muito observadora e eu observo todos os detalhes, né? Então, coitada da pessoa que se aproxima de mim, por um lado, porque ela tá sendo 100% observada. Mas eu sempre deixo muito claro: olha, não tenho interesse em ter um relacionamento agora. Eu, agora no MIS Rio Grande do Sul, tô numa fase que eu sou quiropraxista em tempo integral, atendo de 8 às 8, geralmente todos os dias. Fecho minha agenda para os compromissos, para estar aqui também. Então, a minha vida é isso. Muito trabalho, muita correria. E eu me sinto pronta, talvez, para ter um relacionamento. Mas eu preciso ter um relacionamento com uma pessoa que já venha pronta. Eu já não tenho mais tempo, nem saúde mental, para ter que passar por essas situações de novo, para ter que pisar em ovos, em ter que ensinar uma pessoa como ela ser uma boa pessoa, né? Que seria o mínimo. Então, eu realmente preciso me soltar um pouco mais. A gente tá indo pra reta final desse episódio e eu fiquei com uma vontade de resgatar a fala da terapia, que eu acho muito importante, né? Esse se resgatar, esse se curar, e que um processo de cura, ele é processo, não é rápido, né? Se tu pudesse contar um pouquinho, assim, do teu caminho nessa jornada de se curar, se abraçar, se amar, ter consciência de si. É muito um dia após o outro, né?
sempre que eu vejo alguém passando por um luto, seja um luto de uma perda, de um familiar, de um conhecido ou de um relacionamento, sempre digo, um dia após o outro. Comemore cada dia passado. Bom, ai, hoje foi. Amanhã a gente vê como é que vai ser. Então, se respeitar nesse processo, porque muitas pessoas dizem, esquece isso, deixa pra lá. Não. Tu precisa sentir o luto, ele precisa ser sentido, né? E a gente vai se fortalecendo no ir. Não é no ficar parado. É no ir, é no querer ir. E eu acho que é muito importante, e resgato também a nossa fala sobre o ter a liberdade financeira, é o de querer criar a nossa própria vida, né? Quando tu sai de um relacionamento, tu sai meio perdida. E agora? O que eu vou fazer? Né? Mas é tu lembrar dos teus sonhos, lembrar das tuas vontades, lembrar das coisas que tu não conseguia fazer porque estava com alguém, né? Nas viagens, nos gostos, nas comidas que tu preferia e a pessoa não gostava. E é ir se resgatando, né? Se olhando no espelho, bom, eu gostava de usar essa roupa e não podia. Coloca aquela roupa, né? Sair de casa, ver os amigos, se sentir amada, né? Pela tua família, principalmente. E resgatar o que tu tem de valor, de essência, de princípio. Eu acho que isso é muito importante nesse processo de cura. Foi muito importante para mim relembrar as minhas conquistas, né? Tanto dos títulos como Miss, como também a faculdade, que foi uma grande conquista para mim como pessoa, porque sou filha de professora, meu pai era caminhoneiro, então foi uma grande conquista. Então, relembrar o que eu vivi para chegar até aquele momento. Que aquele momento não me definia como pessoa, né? Não importa o que me aconteceu, importa como eu lidei com aquilo que me aconteceu. Guria, aí tu é uma baita empreendedora, né? Pô, já abriu 3 clínicas. Sim. Incrível. 3 clínicas, Júlia, pra gente fechar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem pra Júlia, lá do passado, quando ela se deu conta do primeiro sinal. Eu me coloco nessa posição de passado muitas vezes, de verdade, porque eu preciso me encontrar lá, me ver lá, para me reconhecer hoje. E é justamente isso. A qualquer sinal, aonde a tua intuição disser, não vai. Porque todas as vezes que eu não segui minha intuição, que para mim é Deus me alertando, deu errado. Então, a qualquer sinal de desconforto, onde a minha intuição me colocar, não vai, né? Porque tu já sabe que não vai dar certo. Então, eu me puxo lá para esse passado sempre, toda vez que minha intuição me traz algo novo, que eu sinto que não vai ser bom, aí eu resgato essa sensação. E lembro que toda vez que eu fui contra, porque quando fui pedida em casamento, eu não chorei. Esse foi meu grande sinal. Bah! Eu não chorei, eu não me emocionei. Bah! E com a aliança no dedo de noivado, deitada na cama junto com ele, eu chorei e pensei que o amor se construía no dia a dia. E não se constrói. Precisa ser uma coisa verdadeiramente profunda e a gente sabe quando é. A gente sempre sabe. Eu concordo contigo, a gente sempre sabe. Eu soube quando o amor chegou pra mim. E ele veio quebrando muitos preconceitos que eu tinha comigo mesma. Meu marido tem 10 anos a menos que eu. E eu tinha a historinha de, ele vai me achar... Um dia ele vai acordar, vai me achar uma velha, vai me dar um pé na bunda, eu vou sofrer. Sabe, essas fantasias. Mas eu tava tão bem. Eu tava me curando também de outras dores. E eu fui permitindo. Vendo que ele me tratava bem, dentro daquilo que era importante pra mim. E não só daquele jeito. Ele não me deixou dúvidas, que é isso que tu tá falando. E eu me dei conta desse dia. E eu falei, isso aqui é diferente de tudo que eu já vivi. Isso é muito importante. Eu espero ter essa certeza em algum momento. Tu me conta? Conto. Júlia, eu quero te agradecer profundamente por tu ter sentido o chamado, né? E a Júlia, tô entre Júlias. E a Júlia, que é a pessoa que nos conectou, ter te enviado, porque ela me enviou pra mim, tu tem que conhecer uma amiga minha. E quando ela me mandou teu perfil, tu já tinha me mandado um direct. Eu falei, é pra ser. E, gente, eu olhei e pensei assim, é Miss. Eu fiquei assim, meu Deus. Imagina.
Então, muito obrigada por tu entrar e dar a mão, e dar as mãos. Ai, posso dar mesmo? Pode. Pra gente fazer isso aqui, uma com a Aham. outra, né? E, sei lá, tentar mudar o mundo. Eu acho que é sobre isso, sabe, Débora? Como Miss, eu tenho carregado muito essa pauta de poder ser voz para quem tá silenciada e usar das minhas dores não para me vitimizar, mas para fortalecer outra mulher. É sobre isso. É sobre isso. Muito obrigada. Obrigada eu. Curte, compartilha o episódio com aquela amiga, assiste de novo. Nos ajuda, vem nos dar a mão. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.